Oi, tá pensando em engravidar? Escuta aqui o que eu tenho para te contar, que vai fazer dessa fase a mais incrível da sua vida. Vambora? Olá, sou Samurai, estou aqui diretamente do Instituto de Performance Samurai e hoje eu vou falar um pouco sobre a fase de pré-gestação. Toda vez que a gente fala em gravidez, a gente pensa na mulher grávida, pensa em todos os trabalhos que são voltados para ela, quando no nosso imaginário fica aquela imagem daquela barrigona, que chega até a hora do parto. Então, como que gestação é? Da concepção ao parto, gestação. Já hoje em dia, numas correntes mais modernas, umas correntes principalmente de parto, de gestação humanizada, já se considera hoje ainda um quarto trimestre de gravidez. Ou seja, a gente pensando em 9 meses, eles tendem a dividir em 3 trimestres, o primeiro, o segundo, o terceiro trimestre, e já tem gente hoje falando de um quarto trimestre. Então, é um olhar um pouquinho diferente, um pouco avançado, já pensando no que acontece no depois que essa criança nasce. Mas tem uma fase, tem uma parte que é um pouquinho esquecida. Ela é a parte que vem antes disso. Tirando aquelas pessoas que estão com dificuldade de engravidar, que elas vão procurar tratamentos, essas pessoas têm muita preocupação com isso, com o que fazer antes, mas elas estão preocupadas com o que fazer antes para atingir a concepção. Mas ninguém está muito preocupado, ou talvez não é um assunto que gere discussão, que gere interesse ou preocupação, como eu posso preparar o meu corpo para o desafio que eu vou enfrentar ali na frente. E por que eu chamo de desafio? Porque do ponto de vista do treinamento, a gestação e depois até a parte do pós-parto com o bebê pequeno, nós podemos dizer que a mulher vai ter uma performance de altíssima intensidade, que a gente poderia comparar como uma ultramaratona. Para quem não sabe, ultramaratona são corridas de 100 km ou mais. Às vezes tem corrida de 2, 3 dias, uma semana correndo. A gente pensa em maratona já como uma coisa longa, a gestação é mais que isso, né? Uma ultramaratona. E se a gente olhar por essa lógica, que nós vamos ter que desempenhar uma performance muito intensa, a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido. Quer ver um exemplo? Pensa se você fosse correr esta ultramaratona. Você ia chegar, fazer a inscrição, chegar na hora da prova e falar: oi, vim correr a ultramaratona, me dá a camiseta aqui, qual é o percurso, o caminho é esse, vou fazer. Provavelmente você nem se arriscaria. Quer ver outro exemplo? Se eu fosse querer escalar o Everest, eu ia comprar uma passagem por Nepal, chegar lá, descer no Himalaia, conhecer o pessoal local e falar: amigos, eu queria subir essa montanha, tudo bem? Como é que eu faço? O caminho é por ali, tá bom, tô indo, na volta eu te conto como foi. Óbvio que você não ia fazer isso. E provavelmente se você fizesse isso, a chance de você ter mais problemas do que sucesso era muito grande. No caso de uma escalada como o Everest, esse problema pode gerar até a morte. Então você ia optar por fazer uma preparação, dependendo do que você vai fazer, às vezes a preparação é de anos, porque a performance é muito intensa. A gestação, ela pode ser colocada sobre esse olhar. Por quê? Você imagina, faz um teste hoje você, pega uma mala agora, coloca 3 pacotes de arroz, um de feijão ali, ou algumas roupas, deixa ela mais ou menos com 7 quilos, prende ela aqui na frente e passa 1 hora fazendo isso. Você vai perceber o tamanho do desafio que tem pela frente. E se você imaginar que você vai ter esse desafio e que você não pode escolher tirar a mala, colocar no canto agora para dar uma descansada, a coisa se torna muito pior. Ela se torna pior em vários pontos de vista. Não só da demanda física, mas se você pensar da demanda emocional. Quando eu te falo que você não pode tirar esse desafio, colocar para descansar um pouquinho para fazer depois, isso até na ultramaratona eu posso. Se eu estiver cansado, eu falo: nossa, vou sentar aqui no banco, descansar um pouco, daqui a pouco eu volto. A gestação não é assim. Então ela é muito legal e muito importante que você esteja mais preparado. E aí, algumas pessoas sabendo disso, isso não é tão não pensado, mas a questão é que assim, a pessoa pensa isso quando ela já está grávida. E aí a gente começa a ter algumas limitações. Quando a gente já está grávida, até por questão de cuidados, de saúde, de riscos, a gente tem algumas limitações e alguns valores que a gente tem que começar a prestar atenção para fazer esses trabalhos de preparação. Então vou contar uma boa notícia para vocês. Você pode fazer, o ideal seria você fazer isso num período pré-gestação. Pegar aí uns 6 meses, você já sabe que quer engravidar. Hoje na nossa sociedade moderna, com todos os controles anticoncepcionais,
Engravidar não é uma coisa que acontece meio que inesperadamente. Se você tem uma relação estável, você conversa com seu parceiro, vamos ter um filho? Provavelmente numa situação normal você vai parar de usar o seu método anticoncepcional, vai começar as suas tentativas até que você consegue engravidar. Então, se você consegue tomar esse tipo de decisão, você consegue também se preparar antes. E por que é importante essa preparação? Pensa comigo, se você vai subir o Everest, você vai tirar um tempo antes na sua vida, vai fazer toda essa preparação para ter vários ganhos físicos, até emocionais. Você não sobe o Everest se você está numa fase depressiva, sem confiança. Então, tem vários trabalhos que você vai fazer voltado para esse desafio. A gestação acaba sendo a mesma coisa. Eu sei que eu vou ter um desafio, a gente consegue antecipar o que vai acontecer. Por exemplo, eu sei que a barriga vai crescer para frente, ela não vai crescer para o lado, não vai crescer para trás. Então eu consigo antecipar uma mudança do centro de gravidade para frente, que consequências ela gera no meu corpo. Começar já a fazer essa preparação visando ganhos que talvez você não consiga ter depois que está grávida. Quando você está grávida, a linha de trabalho nessa situação é tentar fazer uma manutenção e tentar fazer com que você consiga ampliar de uma forma mais cadenciada, porque você não pode jogar para limites, você não pode ir para extremos, não é a hora, é um risco desnecessário. Mas quando você não está grávida ainda, só está com a intenção de estar grávida, talvez já esteja até a cabeça de grávida, mas ainda não está grávida fisicamente falando, então é uma hora que você pode pensar em levar seu corpo para expandir todas as barreiras. Então, vamos pensar. Se eu vou precisar de força durante a gestação, e por que eu vou precisar de força durante a gestação? Para sustentar esse peso que vai começar a aumentar aqui, para dar suporte para o meu corpo, para ele poder desempenhar suas funções com esse peso, ou seja, muita coisa que antigamente era tranquilo, como, sei lá, subir uma escada, passa a já não ser mais tão tranquilo. Então, quanto mais força eu tenho, melhor eu estou. Então, se eu tenho um X de força aqui, vamos tentar dobrar isso, triplicar isso até a hora que a gente engravida. Engravidou, a análise é feita de uma forma diferente. Mas, nesse primeiro momento, é isso aqui. Se eu vou ter uma demanda cardiovascular, principalmente se a gente pensar em parto natural, eu vou usar o exemplo da minha mulher, ela ficou 21 horas em trabalho de parto, ou seja, é muita coisa. Mas tem gente que fica 3 dias em trabalho de parto, então você tem que ter um condicionamento cardiovascular bom. Então se eu estou com o meu cardiovascular aqui, se eu puder dobrar, triplicar e aumentar, não importa o quanto eu aumentar, mas eu jogar essa barra para cima, é a hora da gente fazer esse trabalho, porque não tem restrição. Esse é o grande lance, a palavra-chave é essa, nessa hora você não tem restrição. Então, pensando na mobilidade, se eu tenho, meu corpo hoje está se movendo com alguma restrição, e agora a outra palavra inversa, usando a restrição de uma outra forma, meu corpo hoje se move com uma restrição, ou seja, eu já não faço uma extensão legal do tronco, ou não faço uma rotação boa, ou não consigo fazer uma flexão adequada, ou não piso direito no chão, meu pé pisa meio torto, tudo isso daí vai se refletir, em geral, em dores. E quando eu potencializar isso com o peso de uma barriga, essas dores, pum! Aí que elas vão aparecer e eu vou passar a gestação muitas vezes sentindo muita dor. E sentir dor é uma forma de deixar um pouco o prazer um pouco de lado, sabe? A sensação gostosa de estar grávida, poder curtir. Quem é que curte ter uma dor constante nas costas? E aí o filho nasce, eu tenho que carregar ele. Imagina que se eu tenho que carregar o bebê, e o bebê, vou dar uma notícia para vocês, não sei se vocês sabem, dia após dia o peso aumenta. Então você vai aumentando esse peso junto aí também. Você imagina, você já está com dor da gestação. Hoje minha filha tem quase 8 quilos. Então é 8 quilos segurando no braço. E para quem já está com dor há 5, 6 meses, começa a ser uma tarefa muito complicada. Aí pensa você, para pensar, faz um exercício de imaginação. Pensa o seu filho com 6, 7, 8 meses e você não pode pegar ele no colo. Ou você não consegue ficar mais do que 2, 3 minutos com ele no colo, suas costas não aguentam. Foi legal essa imaginação? Não foi, né? Imagina uma mãe, tudo que ela mais quer. Eu vejo minha filha, eu não quero parar de beijar, amarrar, torcer, jogar pra cima. E não podia pegar no colo. Seria terrível, seria do ponto de vista emocional, seria muito sofrido pra mim, seria muito triste. Então, como que a gente pode pensar nisso? E às vezes é uma mobilidade que a gente não tinha uma mobilidade adequada no quadril. E ao não ter essa mobilidade adequada no quadril, quando começou a demanda aumentar dos estresses físicos, as minhas costas começou a não funcionar, meu joelho começou a doer, eu não sei, pode gerar dor em qualquer outro lugar, né? Mas vamos usar o exemplo, vamos colocar até para essa análise uma dor nas costas. Então minhas costas começou a doer. Então, se eu recuperar essa mobilidade, se eu começar a trabalhar essa mobilidade antes, eu tenho tempo para ganhar essa mobilidade,
E essa mobilidade não só vai fazer com que os efeitos negativos que eu citei não apareção, como pelo contrário, ela vai me ajudar a ser mais fácil e talvez não aparecer efeitos em outros lugares. E se eu já não tivesse nada, ela seria já teria um ganho de prazer muito legal. Eu consigo ter mais prazer ainda porque as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, brincar com a criança, ó, bom exemplo. Um bebê que seja, é agachado, é para baixo o tempo inteiro, você tem que ter algumas mobilidades, você tem que aguentar ficar nessa posição por algum tempo, tem que ser natural para você, porque senão você não dá conta. É todo dia, não é sobrinho, vem na tua casa uma vez, você se esforça por um fim de semana, o bebê vai embora, você não dá conta. É filho é todo dia. Então, eu consigo ganhar essas mobilidades durante a gestação? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender de como vai a sua gestação desenvolver. Na fase pré, não é pode ser que sim, nem pode ser que não. É sim, a resposta é sim. Então vai dar, tem como fazer. E o elemento, e a ação, a tarefa não é tão complicada. E melhor ainda, é um ganho que você pode sedimentar e que você vai levar depois para o resto da sua vida. Olha quanta coisa legal. Você vai se preparar para poder aproveitar melhor, para ser tudo muito, muito prazeroso, para ser uma experiência incrível. E ainda de quebra vai levar de bônus, tipo facas Guinson, né? Compre aqui no 1406. De bônus você ainda leva mais mobilidade, você ainda leva mais força, você ainda leva mais cardiovascular. E isso fica para sempre. Isso fica para você levar a desfrutar a sua vida. E lembra que agora você vai ter um filho, que ele vai crescer e a demanda sempre vai aumentar e você vai estar sempre acompanhando. Por quê? Porque um dia você gastou um tempo para se preparar. E se você se preparar de uma forma adequada e de uma forma inclusive inteligente, isso acaba virando até um hábito que você consegue levar e você vai levar para sempre. Isso é extremamente saudável também. Então, resumindo, tentando entender exatamente o que eu quero dizer. É uma oportunidade enorme que você tem e a gravidez ela gera essa oportunidade, sabe? Da gente mudar hábitos que a gente tinha, mudar o mindset, mudar a forma de pensar. Quantas pessoas não começam a de repente a se cuidar por causa disso? É uma chance, é um momento que você pode escolher mudar o que você fez a vida inteira. De repente você queria até ter tido mais força, ter tido um condicionamento cardiovascular melhor, se mexer melhor. Você já vem com umas dores aí há um tempo, mas você fala, não, um dia eu entro, vou ver isso daí. Olha que chance legal você tem agora. Porque tudo justifica quando você tem um filho, né? E aí você começa a poder aproveitar, alavancar a sua chance, sabe? Usar isso a seu favor, que vai te proporcionar uma mudança legal na sua vida. Aí você fala assim, tá bom, então eu faço a preparação. Aí depois eu tenho uma gravidez que está com um pouquinho de cuidados e a gente não pode treinar tão forte. Eu não vou perder tudo isso nesses 9 meses. Em geral, assim, por não poder dar o mesmo estímulo, você sempre vai perder. A nossa tentativa durante a gestação é tentar não perder ou diminuir a perda. Mas pensa, se eu estava nesse patamar, não fiz nada, eu caio para esse. Se eu dobrei, eu saí desse, eu perdi e fiquei aqui, você ainda está muito melhor do que você partiu. Então você já vai ter benefícios. E quer saber mais? Eu posso usar a experiência da minha própria mulher. O pós-parto, ele tem uma demanda e o corpo da mulher também responde, ele gera algumas preocupações que a gente tem que se atentar. O fato de você ficar com uma barriga aqui por muito tempo faz que por um bom tempo você não faça a flexão da coluna. E a sua coluna perde um pouco a capacidade de fazer essa flexão. O quadril perde um pouco a capacidade de fazer essa flexão. Mas se eu já treinei antes, eu desenvolvo no meu corpo uma memória. Meu corpo sabe qual é o caminho. Então até para retomar isso agora, é muito mais fácil. Eu não vou ensinar uma coisa nova para o meu corpo, eu vou relembrar algo que ele já sabia. E esse negócio de memória muscular, memória corporal, isso efetivamente é verdadeiro. Tá? Porque eu já ensinei, a gente chama isso de plano motor, eu já ensinei meu corpo como faz. Por algum instante ele perdeu a capacidade de fazer. Por exemplo, uma barriga está aqui, eu não consigo flexionar. Mas uma vez que a barriga não está mais aqui, ele consegue flexionar. Só que, como ele ficou tanto tempo assim, ele entende que esse aqui é meu novo padrão de movimento. Se eu não voltar a dar o estímulo certo, esse efeito se perdura para sempre. E aí, as pessoas que às vezes nunca tiveram uma dor na coluna, por exemplo, passam a ter dor na coluna. Talvez elas nem sentiram durante a gestação, porque ainda tinha uma margem ali de segurança, mas depois, ao longo do tempo, 1, 2, 3 anos, começa a desenvolver isso. Pra vocês terem uma ideia em dados estatísticos, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que 80% das pessoas têm ou terão dor de coluna ao longo da sua vida. É um número altíssimo, se a gente pensar 4 a cada 5 pessoas, é um número muito alto. E aqui já é essa característica do pós-parto
dessa limitação da flexão da coluna, isso vai acontecer com todo mundo. Porque o fato de você não usar a flexão por um tempo, quem já acompanhou uma grávida já viu, ela tem dificuldade de flexionar o seu tronco, tem uma limitação mecânica aqui que era temporária, mas era suficiente para mudar o seu padrão de movimento. Se eu já tinha um padrão de movimento ótimo, voltar é mais fácil, é só eu voltar, avisar meu corpo, olha, não temos mais essa limitação, vamos voltar a fazer o que a gente fazia? Ótimo. Se eu não tinha, isso só agrava, e agora eu tenho que começar do zero a arrumar isso aqui. Dá para arrumar? Dá, mas vai demorar um pouquinho mais, vai ser mais custoso. Então por que não aproveitar esses gatilhos, essa hora, essa emoção, essa experiência? A gestação também é uma vontade de fazer o nosso melhor. A gente tem uma entrega nisso daqui. Eu vou ter um novo ser habitando agora o meu lar, que é uma responsabilidade minha para sempre. Eu quero ser um exemplo melhor. Acho que se conversar com qualquer pai, mãe, posso falar a minha experiência pessoal, você se transforma. E você tem como meta ser uma versão melhor de você mesmo, porque agora você é um exemplo. É um exemplo dentro de casa, diário e constante. Então, aproveitar desses momentos, isso é muito forte do ponto de vista motivacional. Ou seja, isso me faz fazer coisas que talvez em outras situações eu não faria. Então, conduzir essa motivação para elementos que vão te gerar benefícios para o resto da sua vida. Então, embora a parte da pré-gestação não seja tão discutido, ela é poderosíssima. Ela pode efetivamente ser a mudança que você precisa para que o resto da sua vida seja melhor. A vida agora vai ser melhor, vai ser diferente e vai te abrir um campo de possibilidades que, se você estiver preparado para elas, você vai desfrutar. Então, é como fazer com que uma coisa boa fique melhor, e não as opções de poder ter feito uma coisa boa e não conseguir, seja agora exatamente o oposto, o elemento que me derruba. Porque é aquilo que eu falei, não poder pegar seu filho no colo, talvez, eu não tenho essa experiência, minha mulher não tem essa experiência, mas eu atendi pessoas já, não sei se eu já falei para todo mundo, eu trabalho com reabilitação física. Então eu atendi mães que tinham filho de 1 ano e não pegava no colo. E aquilo era refletido na energia dela. Eu olhava para ela e sentia uma mãe triste, porque não poder pegar um filho de 1 ano no colo deve ser uma das maiores dores que você pode ter na vida. Talvez pior que isso, só se o filho morre. Perder um filho deve ser a maior dor que um ser humano pode ter. Mas não poder pegar aquele ser precioso, olha, deve ser uma dor próxima. Não sei, graças a Deus não tenho nenhuma das duas. Se você tem, você deve saber melhor do que eu sobre isso, mas uma delas a gente pode evitar. Algumas são inevitáveis, mas essa a gente pode evitar. E sabe o que é melhor? A escolha é sua. Você pode se preparar. Então, não perde seu tempo. Opções tem, mas o mais importante é ter esse foco. A preparação, eu tenho como fazer, e os benefícios são imensuráveis. Essa é a mensagem que eu quero passar hoje. Eu quando me deparei com essa situação, com a minha mulher, que queremos engravidar, fomos em busca de informações, é natural buscar, não era uma informação que aparecia pra gente. Não tinha, já aparecia tudo sobre gestação, sobre pós-parto, sobre amamentação, sobre como para de amamentar e introduz alimentos. Eu já li sobre tudo, eu nunca li alguém falar sobre prepare-se efetivamente com um tempo antes para a sua performance. E filho que depois que nasce é performance high level, alto nível, performance muito mais intensa ainda. Porque aí algumas variáveis não estão mais dentro de você. Elas estão aí, correndo para lá e para cá, subindo para lá e para cá. Resumindo, para ficar bem claro, mais sintetizado a mensagem. Se preparar, pré-engravidar, é uma grande sacada, vai fazer muita diferença. O que eu tenho que levar em consideração? Todas as formas de preparação, força, mobilidade, flexibilidade, cardiovascular. Eu posso me preocupar com preparação, com respiração, com meditação. Tudo que vai me encaminhar para uma melhor performance. Posso me preocupar com alimentação. Então, essa preparação é muito poderosa, é muito importante e vai fazer uma diferença enorme, não só na sua gestação, como para o resto da sua vida. Então era isso que eu queria deixar claro, queria passar minha experiência, queria passar o meu conceito em cima disso. Agora, nesse caso eu posso falar da minha experiência enquanto grávido e depois enquanto pai, em todo esse momento, mas eu posso também falar minha experiência profissional, de gente que trabalha com reabilitação, e eu trabalho tendo muita gente que chega para mim com dor, e quando eu faço uma pergunta, tive um bebê há 2 anos, tive um bebê há 3 anos, isso é um número muito alto.
A pessoa às vezes, porque foi há 2 anos, ela não vincula com esse período, mas esse período pode ser exatamente onde o start do problema começou. Aí ele foi desaguar 2 anos depois. Mas o problema talvez se iniciou ali, ó, naquela sementinha que brotou um dia e virou uma gestação e depois virou um filho, e a gente não conseguiu entender essa linha do tempo como um problema, porque 3 anos depois não tem nada a ver mais com a gestação. Fiquei ótima um ano depois. Um ano depois estava ótima, mas a ladeira já estava indo abaixo e você não estava vendo. Então, essa é a minha mensagem final. Então, se você curtiu, dá um like aqui, a forma que você me fala que você gostou do vídeo. Se você não gostou, alguma coisa também fala, é um jeito da gente também melhorar e tentar atender da melhor forma possível, que é um dos nossos objetivos. Se você acha que ele pode fazer diferença na vida de outra pessoa, compartilha. Não é um bem que você faz para mim, é um bem que você faz para ela. Se você acha que essa informação é relevante para ela, compartilha esse vídeo. No próximo vídeo, agora eu estou grávido. Que diferença isso tem? O que acontece? Quer saber? Guarda o próximo vídeo. Mamães, beijo, tchau, até o próximo vídeo, até mais.